Áries, bem-vindos a mais uma leitura do seu signo aqui no canal. Me chamo Victoria, hoje vamos para mais uma previsão. Então vamos lá, Áries, vamos saber o que temos aqui para vocês. Qual é a sua mensagem? Enquanto embaralho, eu já vou pedir que vocês se inscrevam, deixem o seu like, compartilhe, comente, ative o sininho. Todo esse processo aqui do YouTube, tá, Áries, para ajudar no desenvolvimento aqui da nossa comunidade, isso é muito importante. Agradeço muito, tá? É uma leitura coletiva, se não ressoar com vocês, eu vou pedir que vocês soltem e fiquem somente com o aprendizado da mensagem, certo? Então, vamos lá, egrégora de Áries presente, gratidão, gratidão, gratidão. Áries, egrégora de Áries, por favor, vamos saber qual é a sua mensagem, Áries, hoje. Respira fundo, tá? Já vamos começar. Vamos lá. Vou aceitar essa. E vamos cortar as cartas. A gente começou, nossa, com a carta da Roda da Fortuna. Olha que linda essa carta. Eu amo essa carta. Acho que ela é muito linda energeticamente, né? Muito linda. E em seguida a gente tem o As de Paus. Duas cartas, assim, muito potentes, né? Aqui fala que vocês podem estar passando por um processo de transformação muito grande na vida de vocês. Inclusive uma transformação espiritual, uma depuração, assim, eu vejo. É um processo mesmo de renovação, até pela presença aqui de muitas serpentes, sabe? É um processo de renovação muito grande que vocês estão passando. Por algum motivo, eu posso estar falando com pessoas que têm sonhado constantemente com cobras. E talvez para vocês foram ensinados que cobra, né? Sonhar com cobra é sempre significado de traição, de falsidade, tá? Mas, na verdade, Calma, deixa o avião passar para não cortar só minha linha de raciocínio. Mas, na verdade, a cobra também, principalmente, né, para o xamanismo, a cobra, ela é, assim, um dos animais de poder mais reverenciados, sabe? Porque ela traz consigo o poder de renovação. A cobra, né, no seu próprio poder como animal, ela é um animal que troca de pele sozinha. Ela se renova, sabe? Então, é um processo muito profundo, sabe? A cobra, ela está por caminhos, né? Por terrenos, por meios em que a gente não se vê. Ela tem essa capacidade de estar em reinos muito baixos, sabe? De entrar em lugares que a gente não sabe. Então, se você tem sonhado muito com cobra, é no sentido de que a medicina desse animal tem sido muito aplicada atualmente na sua vida, tá? O Rei de Paus, a gente tem As de Paus e o Rei de Paus. Sim, vocês estão passando por um processo muito grande de transformação, tá? Principalmente de espiritualidade aqui. Eu vejo que vocês estão ganhando, assim, uma expansão muito grande da espiritualidade de vocês. Um processo de despertar, tá, gente? Isso aqui é inegável. Vocês estão passando por um processo de despertar muito grande. Eu vejo como se vocês agora, como esse Rei de Paus, estão reconhecendo o seu poder. Renunciando. Na verdade, não renunciando, mas reafirmando esse poder que você tem. Que você nem sabe. Com esse As de Paus aqui, é como se vocês estivessem manifestando coisas que você nem sabia que você conseguia. Capacidades aqui muito grandes que você nem sabia que você tinha, entendeu? Cavaleiro de Ouros aqui para vocês. O Cavaleiro de Ouros vem trazendo mesmo essa oportunidade, né? De vocês evoluírem, de vocês avançarem. Eu vejo que esse Cavaleiro de Ouros aqui traz realmente muita clareza, inclusive do propósito da Terra, na Terra, sabe? Mesmo assim. Talvez vocês viveram uma vida totalmente alheios, assim, sem questionar muito isso. E agora você começa a se questionar, poxa, o que eu tô fazendo aqui?
Qual o sentido da minha vida? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus dons, os meus talentos? O que eu vou deixar de herança? E aí esse Cavaleiro de Ouros, ele vem nessa perspectiva de trazer para você um acorde, sabe? Um sacode também sobre o propósito de viver nessa realidade, né? Desculpem esse som aqui, gente, eu tô batendo numa mosca que tá desde o começo de que eu comecei as leituras, mas eu não vou arredar o pé daqui, tá? Então, aqui a gente vem agora com o pajem, ó, vocês viram ela passando? Mas ela não vai me desestabilizar. Aqui a gente tem o valete de ouros, tá? Então, é justamente isso, o valete de ouros, ele é um processo de início também, né, de coisas na vida de vocês. Nesse campo material, eu vejo muito essa presença, sabe? Aqui a gente pode estar falando muito sobre a energia da sacerdotisa, que tem, na verdade, né? Ela já detém disso, mas vocês estão tendo essa habilidade de possuir essa habilidade de estar entre o céu e a terra ao mesmo tempo, entendeu? Saindo totalmente, não totalmente, mas saindo da questão puramente material e indo para a questão espiritual. E aí você aprendendo a lidar com essa dualidade, entendeu? Então tem muito aqui essa energia. Aqui a gente tem a carta da justiça. De fato, aqui é algo muito espiritual. A carta da justiça, e aqui novamente traz de fato essa confirmação de que vocês estão num processo de julgamento interno, julgando, olha, o que é certo, o que é errado para mim na minha vida. Fazendo-se questionamentos, sabe? Julgos sobre a sua própria vida, julgos sobre a vida em geral. Vocês tendo uma imagem muito mais alastrada do que é a vida. E qual o sentido de se viver também. Uma profundidade, sabe, Áries, que você vem nesse momento agora obtendo na vida de vocês. Inclusive a partir de uma mudança, talvez. Uma mudança muito brusca que houve na vida de vocês, fez vocês enxergarem desse modo. Ou vocês já estão num processo dessa mudança. É como se fosse uma coisa de um dia para o outro, mas que na verdade já é algo que vem sendo plantado, germinado ali, e você não estava percebendo. Talvez num vazio, numa frustração, num desânimo para certas coisas que você gostava, né? E agora não gosta mais. De relações, de gostos mesmo. E aí você começou a perceber esse desconforto. Esse desconforto já é um convite para quem já, sabe, já tá ali receptivo para isso. A vida, ela acontece desse jeito. Às vezes a gente tem admiração, né, por muitas pessoas. Poxa, essa pessoa, ela é tão inteligente. Essa pessoa sabe falar sobre tantas coisas, domina sobre tantas coisas. Essa pessoa, ela só teve esse domínio, digamos assim, porque ela se pôs a questionar. Então, nada melhor do que alguém que é questionador, sabe? Que gosta de refletir sobre as coisas da vida. A gente estava falando aqui de vazio, né? Engraçado. Então, aqui logo abaixo cai a carta do 5 de ouros. Eu acredito que esse processo aqui, dessa renovação, né? Como a serpente que troca de pele, realmente veio de um processo de vazio interno, tá, Áries? Vocês me confirmem aí. Se era um processo de vazio muito grande, onde nada mais te preenchia, nada mais te alegrava tanto, você se sentindo muito só, ou sem motivação mesmo para viver, sabe? Quando você perde realmente, assim, a alegria pela vida, aí você começou a se questionar o porquê disso, né? E o 4 de copas. Então, o 4 de copas, ele vem falando aqui também, né, novamente, dos contextos emocionais, tá? Que vocês passaram e ainda passam. E que isso cresceu, de fato, de uma grande insatisfação. Uma insatisfação. Aí você olhou assim e falou, beleza, tô sentindo isso aqui, mas eu não quero viver desse jeito, né? Eu não mereço viver desse jeito. Ou eu não mereço viver essa vida. Eu quero ir muito mais além. Eu quero, inclusive, saber além do que me é permitido.
Então você começa a se questionar, a estudar novas coisas. E se vocês ainda não começaram, porque o processo de despertar, né, de crescimento, eu posso estar falando para pessoas que estão agora, de fato, nesse despertar espiritual, tá? Iniciando agora, como pessoas que já estão nesse caminho aí de desenvolvimento, né, da espiritualidade há um bom tempo, mas estão despertando para outras questões que nunca foram pauta, né? Porque vocês entendem que o despertar ele não acontece só uma vez. A gente vai realmente ali aos poucos na nossa vida sendo assim, liberados de acessar várias questões e que a gente deve realmente acordar. Várias partes de nós que a gente precisa acordar. Então, é sobre essa questão aqui, né? Cresceu de uma insatisfação, né? De um vazio, de solidão. A solidão, nossa, a solidão é a porta de entrada, na maioria das vezes, para esse caminho de desenvolvimento, tá? De uma alma, da espiritualidade. Então, é isso aqui também que acontece para vocês, tá? E que vocês aceitem, né? Que vocês vejam isso como, assim, um grande presente da vida. Existe, sim, o fardo que é você viver nesse contexto onde você não vai acabar nunca mais, né? Você vai estar sempre num processo de aprimoramento contínuo, mas tem suas vantagens também, tá, gente? Muitas, inclusive. Mas tem o preço também que a gente paga por isso, né? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem aqui para vocês. Primeiro recadinho, o ancião colorado fala para vocês: abra seu coração para a beleza do momento presente. Então, aqui de alguma forma me vem prática meditativa. Nada melhor para você realmente cultivar a beleza do momento presente. Meditar. A meditação, inclusive, foi uma das portas de entrada para mim nesse caminho espiritual, tá? Onde me fez perceber, assim, essa grandiosidade que é a vida, fugindo desse contexto totalmente e puro material. Então, aqui fica uma dica para vocês, ou para pessoas que já se interessam, que vocês possam realmente seguirem os seus instintos, sabe? Existe uma sabedoria muito maior com vocês que com certeza estão soprando aí o tempo todo o que é que você precisa estudar, o que é que você se interessa de fato. E a partir disso o caminho vai se abrindo para vocês, porque é certo que cada pessoa tem o seu próprio processo, o seu processo de despertar é único, então que você aproveite disso, tá bom? Aqui a gente tem a donzela da floresta e diz para vocês: estenda a gentileza e compreensão para você mesmo e para as pessoas à sua volta. Essa carta aqui da donzela da floresta, ela chega para mim como se fosse, assim, um processo de também, né, de conhecimento que você vai obter, de que a vida, ela é muito mais coletiva do que você pensa. Que ao mesmo tempo que você se sente tão sozinho, os astros lá, eles também existem por si, na sua própria solidão. Então, tá tudo muito interligado. Então, quando fala dessa gentileza e compreensão por si, né? E a partir disso, para as pessoas à sua volta, eu acredito que vocês vão perceber muito mais esse olhar. Existe uma leitura que eu fiz alguns dias atrás, eu não vou me recordar do signo, mas que foi exatamente um dos ensinamentos dessa nova era, gente. A nova era é o caminho de volta, onde a gente vai reconhecer Deus nas pessoas e não em nós mesmos. Nós chegamos num processo realmente de crescimento, sim, de evolução sobre essas questões de espiritualidade. A gente vê cada vez mais pessoas, assim, envolvidas nesse contexto, sim, e tal. Mas ainda é um contexto muito egocêntrico.
Não tem como você encontrar Deus só em si e não achar que o outro também tem a sua própria divindade. Então, quando você vê que só você é o centro, que só você é Deus, e que você vê realmente como se todos fossem meros mortais, todos desacordados, o que na maioria das vezes pode até ser real, mas você perde a sensibilidade. E a vida não é isso. Na natureza, a Mãe Gaia nos ensina muito bem que na natureza todos precisam de cada um para que ela funcione, sabe? Perfeitamente bem. Cada um vai fazer a sua parte, isso é certo. Mas cada um precisa do outro para que a coletividade funcione. Então, é um caminho que vocês vão precisar percorrer, tá? E por fim vem o cavaleiro dizendo: aproveite a experiência de novas experiências e novas jornadas. Aproveitem esse momento de crescimento na vida de vocês, gente. Aproveitem esse despertar incrível que vocês vão estar passando aqui, tá? Na maioria das vezes é doloroso, sim, é doloroso. Mas eu vejo aqui um processo tão grande de conhecimento de si que não existe nada melhor. Esse vazio, essa frustração que você sente, né, por estar vivendo muito alheio, ele vai dar espaço, sabe, para tantas outras coisas que você vai compreender sobre a vida que, na maioria das vezes, não vai sobrar nem tempo. E quando tiver tempo para você se sentir realmente só e triste, você já vai se dar conta que você não está, porque nós realmente não estamos. Eu me dou muito tempo para poder, às vezes, ficar me sentindo sozinha. Mas, às vezes, eu paro e penso, isso é o sofrimento mais vão que eu posso ter na minha vida. Eu tô começando a escolher pelo que eu vou sofrer. Porque por essa questão de estar só, nossa, é a coisa mais banal, digamos assim, que eu posso ter. Porque nós somos muito bem amparados e amados. Até por quem e por aquilo que a gente não pode ver, sabe? Mas isso é um papo muito maior, né? Mas, enfim, eu vejo aqui um crescimento muito grande para vocês, Áries. E eu espero que vocês estejam dispostos, né? A ver esse crescimento, essa troca de pele aqui, dessa cobra, que é você agora, nessa vida. Ares, essa foi a sua leitura, eu amei, gratidão pela mensagem, agradeço muito a egrégora de vocês aqui presente. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha todo esse processo aqui do YouTube, dá uma olhada em outros vídeos também para mensagens complementares, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês até aqui, a energia também. Um beijo e até o próximo encontro.